Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fundamental para entender as contas públicas. Como os governos lidam com o futuro financeiro, principalmente quando ele é incerto. É quase como tentar ter uma bola de cristal para o orçamento. Para começar, pensa só nesse desafio. Uma cidade está sendo processada e pode ter que pagar uma indenização milionária. Como ela se prepara para uma despesa que talvez aconteça ou talvez não? Esse é um quebra-cabeça constante na gestão pública. E a resposta para esse dilema está em duas ferramentas contábeis muito importantes. Elas são a chave para navegar nesse cenário de incertezas financeiras. Então vamos lá. Vamos entender a diferença entre provisões e passivos contingentes. Os nomes podem parecer um pouco técnicos, mas na prática, a distinção entre eles é crucial para a saúde financeira de qualquer governo. Pensa assim, de um jeito bem simples. Uma provisão é como se fosse um dinheiro que já é separado, guardado num cofrinho, para uma despesa que é quase certeza que vai acontecer. Já o passivo contingente é mais como um post-it na geladeira. Um lembrete dizendo, olha, fica de olho nisso aqui porque pode virar uma despesa. A palavra mágica que separa os dois é a probabilidade. Tá, mas como se decide entre usar o cofrinho ou só o post-it? Não é um palpite, de jeito nenhum. Existe um processo bem rigoroso, que se baseia em 3 regras de ouro. Para que uma provisão seja registrada, a resposta para essas 3 perguntas tem que ser um sim bem claro. Primeiro, existe uma obrigação real agora por causa de algo que já aconteceu? Segundo, é provável que vai ter que sair dinheiro do caixa para pagar essa conta? E terceiro, dá para estimar esse valor com mínimo de confiança? Se a resposta para qualquer uma dessas for não, o tratamento contábil já muda completamente. Bom, na teoria parece fazer sentido, né? Mas é na prática que esses conceitos ficam mais claros. Vamos dar uma olhada em 2 casos para ver como essas regras funcionam no mundo real. Primeiro caso. Um governo é dono de um terreno que foi contaminado no passado. E agora está para ser aprovada uma nova lei que com certeza vai exigir a limpeza total da área. E aí, o que fazer nessa situação? É hora de fazer uma provisão ou só de anotar o risco? Para descobrir, vamos aplicar aquele nosso checklist de 3 perguntas. Passando pelo nosso checklist, a gente vê o seguinte: existe uma obrigação presente? Sim, a contaminação já existe e a lei está vindo aí. É provável que tenha uma saída de dinheiro? Sim, com certeza a limpeza vai custar caro. E dá para estimar esse custo? Sim, dá para calcular. 3 sims. Então, o veredito é claro. O governo precisa, formalmente, registrar uma provisão nas suas contas no valor estimado dos custos de limpeza. Agora, vamos para um caso mais dinâmico, que muda com o tempo. Imagine que servidores municipais entram na justiça contra a cidade pedindo um bônus. Aqui, a situação não é estática, ela evolui. Perceba como o cenário muda. No primeiro ano, a visão é otimista, a chance de perder é pequena. No segundo ano, uma decisão judicial vira o jogo e a perda se torna provável. E no terceiro ano, a situação se agrava com mais processos. A contabilidade precisa acompanhar essa montanha-russa. Ok, vamos focar lá no final do primeiro ano. Como a gente aplica as regras para essa situação inicial? No final do ano 1, a gente deu uma obrigação legal porque o processo existe. Mas e a segunda regra? A saída de recursos é provável? Segundo os advogados, não. Então o teste para exatamente aqui. O segundo critério não foi cumprido. O resultado é que nenhuma provisão é feita. Em vez disso, a cidade tem que divulgar um passivo contingente. Ou seja, ela não reserva o dinheiro, mas informa de forma transparente, nas notas explicativas do balanço, que aquele risco existe. Mas, a partir do momento em que a opinião jurídica muda nos anos 2 e 3 e a derrota se torna provável, aí sim a contabilidade muda junto. A cidade passa a ser obrigada a reconhecer uma provisão para o custo estimado desses processos. Esses casos ajudam a gente a entender a lógica, mas para garantir que o processo seja sempre o mesmo, os contadores usam uma ferramenta bem visual conhecida como árvore de decisão. Essa árvore de decisão é basicamente um mapa do caminho. Repare que ela segue exatamente as perguntas que a gente conversou. Começa pela obrigação, depois avalia a probabilidade e a estimativa e leva à ação correta. É um guia para garantir consistência e evitar erros. Olhando assim, pode parecer que isso é só um detalhe técnico, uma coisa de contador, né? Mas o impacto disso para a boa governança e para a confiança pública é gigantesco. Ao reconhecer esses custos futuros de forma antecipada, os governos conseguem se planejar muito melhor. Em vez de serem pegos de surpresa com uma conta enorme, eles podem se organizar e ajustar o orçamento. E
claro, essa abordagem disciplinada gera muito mais transparência. Ela mostra uma imagem mais fiel e honesta da saúde financeira do governo, incluindo seus compromissos futuros. Isso é essencial tanto para o cidadão quanto para quem investe. E tem uma citação da própria norma técnica que resume isso perfeitamente. Ela diz que usar estimativas é uma parte essencial da contabilidade e não enfraquece a confiança nos números. Ou seja, reconhecer a incerteza é um sinal de força, não de fraqueza. No fim das contas, o objetivo dessas regras é garantir que a história financeira das nossas instituições públicas seja a mais precisa e completa possível. E fica a pergunta para a gente pensar. Se a contabilidade mostra as promessas de um governo, o que será que os passivos contingentes estão nos contando sobre os riscos e desafios do futuro?